E atendendo alguns pedidos, vou fazer uma pequena demonstração aqui de como instalar um Windows 7, já que ele não atualmente, mas foi o último lançamento estável da Microsoft, até que se saia o Windows 8 em definitivo. Bom, a gente vai utilizar o VirtualBox, né, como todo mundo já sabe. Vou iniciar o VirtualBox. Mais uma vez eu lembro que todos os passos que eu estou fazendo aqui no Mac são os mesmos passos para o Windows, tá? Não tem diferença nenhuma. Todos os comandos vão ser os mesmos. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa ter a imagem do Windows, tá? Imagem ou CD de instalação. Eu tenho aqui na minha área de trabalho, que depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, porque ele é um pouquinho grande, são 4 GB, do tamanho de um DVD, para vocês baixarem, ou então vocês conseguirem algum outro na internet, ou mesmo vocês comprarem um, não tem problema. Para a gente poder criar uma máquina virtual, né, a gente precisa ter primeiro criar uma máquina virtual dentro do seu computador. Então o que eu estou querendo dizer? Se vocês acompanharam os vídeos anteriores, eu criei uma máquina com Windows, só que com Windows XP. Dessa vez eu vou criar uma para Windows 7. Então vamos lá. Primeiro eu vou clicar em novo, desculpe. Vem aquelas perguntinhas básicas, né? Você quer criar uma máquina e tal, e aqui eu vou dar o nome da máquina. Windows 7. Ele já reconhece aqui a versão, caso não tiver reconhecido você pode mudar para a versão que lhe atenda. Ele tem não só Windows, como Solaris, Linux, macOS, enfim. Vamos lá. Continuar. Aqui eu vou definir um tamanho de RAM, né? Vou botar aqui um tamanho de 1024, que equivale a 1 GB de RAM. Você vai ter que respeitar esse tamanho aqui, ele vai ter que ser compatível com a sua máquina. Se a sua máquina hoje tem, por exemplo, 2 GB de RAM, é aconselhável que você coloque 512 ou 768 de RAM. Não coloque muito, porque senão você vai comprometer demais a sua memória física para a sua máquina física. Vamos lá. Criar um disco novo, né? Se eu tiver um posso usar, mas como eu não tenho um disponível, eu vou criar um disco virtual novo. Aqui eu não preciso mudar nada. Dinamicamente alocado e tamanho fixo. Vou explicar de novo o que é esse tamanho aqui. Se você colocar um tamanho dinâmico, o que ele faz? Vamos imaginar que você defina 10 GB para o seu HD. Ele vai criar um arquivo na sua máquina física que vai ter um limite máximo de 10 GB, como se fosse o limite do seu HD. Mas o que ele vai fazer? Ele não vai criar um arquivo já de 10 GB. Ele vai criar um arquivo que vai aumentando de tamanho conforme o volume de arquivos você vai colocando na sua máquina virtual. Então eu tenho aqui 500 GB de HD e você vai criar um disco virtual de 10 GB, ele deve criar um arquivo lá de 2 GB, 2 GB e meio, mais ou menos isso. À medida que você for usando, for instalando programas, for botando arquivo na sua máquina virtual, aí esse arquivo vai aumentando. O tamanho fixo já é o contrário. Se você colocar como tamanho fixo e disser o seguinte, não, eu quero que meu HD virtual tenha 15 GB, ele vai criar um arquivo já com 15 GB. Segundo revistas especializadas, os sites tipo Tecmundo, essas coisas, eles dizem que, em termos de performance, o tamanho fixo é o melhor. Por quê? Porque ele não tem que ter o trabalho de ir aumentando o arquivo com o passar do tempo. Ele simplesmente pega o arquivo, cria um arquivo já do tamanho do seu HD, como se fosse seu HD verdadeiro, aí, seu HD físico, e você vai trabalhando com ele. No nosso exemplo aqui, eu vou criar o dinâmico. Não tem por que a gente criar o fixo, mas fica a seu critério isso aqui. Aqui é o nome do HD, né? Eu vou botar um underline aqui, eu não gosto de botar muito espaço nessas coisas. Vou colocar um underline e vou botar um HD de 15. Não vou botar um HD muito mais que isso, não. Continuar, criar. Criar novamente. Pronto. Ele criou aqui uma máquina virtual e a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez na anterior. E como eu já tenho a imagem do Windows, eu vou fazer com que esta imagem daqui seja vista por esse arquivo. Então vamos lá, definições da máquina, seleciona a máquina, vem definições. E na parte de armazenamento, que no Windows normalmente ficam essas opções daqui de cima ficam aqui do lado, tá? Então aqui o controlador IDE que tem um disco vazio. Eu vou clicar aqui nessa bandeirinha, nesse CDzinho aqui e vou pedir para escolher um ficheiro ou um arquivo do meu drive físico. Vou na pasta que a minha imagem está colocada, né, que no meu caso é a mesa, que seria o desktop. Vou colocar aqui a imagem do Windows 7, abrir, já está aqui marcadinho o caminho que ele vai seguir, tá vendo que o tamanho é de 4 GB. Ok, pronto. Feito isso, ele vai ter associado a minha imagem do Windows
a minha máquina virtual, ou se eu tivesse colocado um CD na minha máquina, né? Vamos lá, vamos iniciar para ver o que vai acontecer. Eu estou pulando algumas etapas, não estou sendo mais tão detalhista, porque eu vou entender que já foram vistos alguns passos mais detalhados na instalação do Windows XP. Bom, aqui ele abre a janelinha, né? E aí ele vai iniciar a instalação. Vou fazer o mesmo processo de antes. Se caso alguma etapa do vídeo esteja muito grande, eu vou cortar, né? Até porque não precisa a gente ficar olhando para uma telinha preta processando o tempo todo. Essa mensagem aqui vocês devem receber também. Ela só está avisando aqui que quando eu clicar dentro, ele vai capturar meu mouse e eu só posso desvincular meu mouse da máquina virtual, selecionando o Alt esquerdo, o Ctrl esquerdo, enfim. Vou botar aqui para não lembrar de novo. Repetindo, se tiver alguma etapa muito demorada, eu vou pular, para a gente não ficar perdendo tempo e consumindo recurso, tá bom? Bom, aqui é a configuração, né, de idioma. Você pode escolher o seu idioma de sua preferência. Nessa imagem que eu estou usando só tem um português. Formato de moeda e de teclado. Vou avançar. Vou mandar instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Nessa etapa daqui, a gente vai selecionar qual a versão do Windows que a gente quer instalar. Nessa imagem que eu tenho, ele tem várias versões. O Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, tanto para as versões de 32 quanto para 64 bits. Vou colocar Home Premium, que é a mais comum, que está sendo entregue até nos fabricantes, tipo HP e o Dell, estão mandando muito esse Home Premium. Avançar, selecionei 32 bits, tá? Porque a máquina virtual eu estou fazendo ela para 32 bits. Vou aceitar os termos da licença. Vou avançar. E nessa parte daqui eu vou escolher a personalização avançada. Por que isso? Eu gosto de ter uma etapa que muitas pessoas podem não fazer. Ele aqui vai me dizer quantos HDs eu tenho. Quais são os HDs que eu tenho. Eu vou clicar em opções da unidade e vou criar uma nova partição com o tamanho total. Por que eu estou fazendo isso? Para assegurar todos os recursos do Windows funcionam corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para arquivos de sistema. Por isso que eu criei uma nova partição, porque o Windows 7 está fazendo o seguinte, ele pega um pequeno pedacinho do seu HD e coloca como uma partição para guardar alguns arquivos de sistema. Só por segurança, ele diz que a evolução do Windows caminha para isso, para uma partição segura. Feito isso, você vê que aqui ele já dá a primeira partição reservada pelo sistema, né? E cria uma segunda partição com tamanho total. Vou selecionar essa partição e mandar avançar. E agora aquela velha historinha que eu vou adiantar o vídeo para vocês que vocês também não fiquem esperando essa etapa. O que vai acontecer aqui? Ele vai calcular todos os percentuais aqui, né? Copiando arquivo do Windows 100%, expandindo arquivos 100%, instalando recursos 100%, instalando atualizações e concluindo a instalação. Enquanto isso, essa barrinha verde daqui de baixo ela também vai aumentando. Vamos aguardar agora, que a gente depende agora da máquina. Bom, aguardei o tempo, né, que ele levou para poder carregar tudo. Estou dando uma adiantada no vídeo. E ele está reiniciando. Ele fez todas aquelas etapas lá que a gente conversou, de 10%, 100% para todas. E está dando uma reiniciada automática para poder continuar a instalação. Vamos aguardar ele carregar aqui. Ele vai avisar que está carregando pela primeira vez. E vamos ver o que vai rolar aqui. Pronto, ele agora vai atualizar as configurações do registro. Isso acontece na primeira vez que ele é reiniciado. Pronto, ele fez todas essas etapas, copiando os arquivos, expandindo os arquivos, instalando recursos, instalando atualização, e agora ele vai para a última etapa, que é a etapa de concluir a instalação.
Você viu que aqui no meu ele está com a barra de rolagem, né? Mas isso não se preocupe, porque como a gente viu nas outras aulas, a gente pode resolver isso aqui com a instalação de recursos adicionais para convidados. Estou baixando aqui só para a gente poder acompanhar essa barrinha verde, porque é a barrinha verde que vai nortear a gente para saber como é que está o andamento da instalação. Aguardar só essa etapa aí. Pronto, agora ele está informando que a instalação irá continuar depois que o computador reiniciar. O computador, a máquina virtual vai ser reiniciada novamente. Essa mensagem aqui que ele dá no início, você não precisa apertar nada, porque ele é só uma mensagem de boot do disco, né? Como o disco ainda está associado na máquina, toda vez que a máquina reiniciar, ele vai informar. Para começar a instalação, pressione qualquer tecla. Você não precisa fazer nada, porque daqui a pouco a gente vai desmontar, vamos dizer assim, o drive, e você não vai ter mais essa mensagem para ver. Vamos lá, ele passou pela última etapa de instalação, e agora vai iniciar o Windows. Deixa eu colocar aqui a máquina no centro da tela. Pronto, agora ele vai preparar os recursos do Windows para o primeiro uso. Todas essas etapas que a gente tá vendo aqui, pessoal, elas valem para a instalação desse Windows em qualquer lugar. Se você tiver uma ISO dessa que a gente está usando, você pode instalar na sua máquina física, que ele vai instalar, não vai ter as mesmas etapas que você está acompanhando aqui com a gente. Lembrando que essa imagem do Windows 7 que eu tenho, ela não pede a instalação, ela não pede para colocar o serial. Ele já é uma ISO ativada para a gente poder fazer justamente esse tipo de teste, né? Assim como se você acompanhou lá a primeira aula, o Windows também não vai pedir a instalação do serial, porque o serial já está embutido na imagem do Windows. Ok, vamos lá. Feita a instalação, ele carregou, preparou tudo, aqui ele vai pedir aquele passo básico, né? Entre com o nome de usuário. Vou colocar aqui como, sei lá, usuário. Ou mesmo, pode colocar o nome de vocês, Rafael. Aqui se quiser mudar o nome, né, da máquina, você pode fazer também. Vou clicar aqui em avançar. Ele vai pedir a chave do produto, você não coloca nada, deixa em branco, tá? Pode avançar. Aqui a questão da atualização, né? Se vai atualizar, vou botar para somente as mais importantes. Você verificar o seu horário, se o seu estado está com horário de verão. Avança aqui só para sinalizar que rede você está colocado. E agora é esperar para ele terminar de fazer a conexão. Nessa instalação, a parte que mais demorou é a parte daquele checklist lá, de expandindo os arquivos, copiando os arquivos, finalizando a instalação. Aquela é a parte que mais demora, porque é justamente a parte que ele realmente está instalando. Essa parte aqui que você está olhando, ele só está fazendo uma verificaçãozinha para poder ativar o Windows, já que o nosso Windows não tem serial. Pronto, já quase finalizando a instalação. Você pode ver aqui embaixo, né, escrito Windows 7 Home Premium, mas para qualquer versão que você escolha lá no início da instalação, Home Basic, Home Premium, Starter, Ultimate, todas elas são rigorosamente os mesmos passos. A única diferença entre as versões são os recursos que existem dentro das versões. O Home Premium ela é a mais indicada porque ela é que melhor contempla a utilização do computador de maneira caseira. Você vai ter instalação fácil das suas impressoras, seus programas preferidos, MSN, Skype, enfim. É a versão de entrada, vamos dizer assim. Eu prefiro ela do que a Home Basic, porque na Home Basic faltam alguns recursos. O Aero não funciona. E você agora terá na sua máquina virtual o Windows 7 Home Premium instalado. Bom, tudo pronto. Seu Windows carregou, está instalado. Aqui você tem um menu dele com todas as informações. Os programas default que já vem com ele, você pode instalar outros.
Vamos fazer só um testezinho aqui de abrir a internet aqui. Lembrando que o desempenho da sua máquina virtual pode não ser o mesmo da sua máquina física, tá? Isso já é esperado, afinal de contas vocês estão dividindo recurso, dividindo processador, dividindo memória RAM, e isso pode causar uma pequena diferença de performance nas duas. Vamos botar aqui naquele bom e velho Google. Ele vai dar aquela perguntinha, né, de bem-vindo ao Internet Explorer. Enfim, botar perguntar depois a gente configura isso. Bom, você está aqui no Google, posso entrar aqui no site do Terra. Você vê que a navegação está ocorrendo sem problemas, então sua máquina virtual está instalada também sem maiores problemas, ok? Bom, pessoal, fica aqui mais um vídeo para espero colaborar com vocês. Qualquer dúvida já sabe, rafael@gestãoemconhecimento.com, e acompanhe o nosso canal, que na medida do possível a gente vai postando mais vídeos e aceito sugestões, tá ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.